algumas formas que eu tenho de vender um bem que está em processo de inventário ou que nem foi feito o inventário ainda. É a primeira informação muito importante que eu preciso que você preste atenção. Se você não pegou papelzinho e caneta, pega aí, que é muita informação, como a Isa falou aqui, sem miséria de conteúdo, né? Quando a gente vai fazer a compra e venda, a primeira coisa que você tem que perguntar para o seu cliente é o grau de urgência em receber o dinheiro. Por que o grau de urgência é muito importante? Porque muitas vezes, se a gente for dar entrada no procedimento de alvará judicial, ou seja, pedir autorização para o juiz, né, para vender aquele imóvel, vai demorar um pouco, porque na grande maioria dos casos o juiz vai mandar avaliar aquele imóvel e aí mandou avaliar. Se eu não tenho justiça gratuita nesse processo, eu vou ter que recolher as custas dessa avaliação, do mandado do oficial, vou ter que recolher as custas do alvará judicial que vai ser expedido. É muito importante você entender isso, porque hoje em dia tá difícil conseguir justiça gratuita, porque quando a gente fala de processo de inventário, não é igual nos outros procedimentos lá que a gente entra na vara civil. Geralmente, na vara civil, né, vara de família, vou fazer um divórcio, que o juiz olha? Ele olha a capacidade financeira da parte. Então, juntou lá. Às vezes, a parte nem tem, né, imposto de renda, nem tem declaração de imposto de renda para fazer, porque ela ficou abaixo daquilo ali. Isso já é uma comprovação de que a renda da pessoa é mais baixa, né, para conseguir isenção. Sim, na maioria das ações isso funciona. Mas aqui no inventário, o juiz hoje em dia está indeferindo, falando que o espólio, ou seja, o patrimônio que está sendo partilhado ali para esses herdeiros, consegue suportar as custas do inventário. Então, hoje, muitas pessoas, às vezes o próprio herdeiro não tem condição, mas o espólio ali, a herança, eu tenho um caso, gente, de um imóvel de 400 mil reais, que metade é minha ação, ou seja, só 200 mil está lá no inventário, tem 3 herdeiros para pegar essa parte de 200 mil, e o juiz indeferiu o pedido de justiça gratuita. Então, ficar atento aí para você já orientar seu cliente, porque na hora de pedir autorização para venda, eu vou ter que recolher a custa do mandado do oficial, a custa aí, né, da avaliação, a custa do alvará judicial e, muito importante, o alvará sai com prazo, gente. Então, se você quer pedir autorização para a venda de um bem, é bom que você já tenha colocado a imobiliária antes. Porque, pensa, esperou um tempão para fazer isso tudo, saiu o alvará, mas durante o período de vigência do alvará, ninguém quis comprar. Então, é importante que você já coloque a venda antes, né? Oriente o seu cliente, porque aí na hora que saiu o alvará, já tá tudo ok. Você pode sim fazer isso. Inclusive, outra dica muito boa, se você já tem um comprador à vista que está interessado no imóvel, você pode juntar isso na sua petição que você for fazer o pedido para autorização daquela venda, né? O que é muito importante ter nesse pedido? É importante ter, né, essa parte. Se já tiver algum comprador à vista aí, quanto que ele quer pagar, já pode colocar na petição. Juntar todas as certidões negativas, porque na hora que o juiz vai autorizar ou não autorizar a venda, o que ele vai analisar? O falecido tinha dívidas? Porque se o falecido tinha dívida, a dívida tem prioridade ali naquele patrimônio. Então, muitas vezes, a dívida vai comer aquele patrimônio, não tem como eu vender, porque o credor vai pegar aquele imóvel para ele. Então, junte logo, né, as certidões negativas estadual, municipal, federal, na hora de pedir para o juiz, para falar já para o seu juiz assim, ó, cara, não tem dívida aqui em nome do falecido. Você pode juntar, né, a dos distribuidores cíveis aí, né, penais, para ver se não tem nada também para aumentar a probabilidade do juiz autorizar essa venda. Então, na hora de orientar o seu cliente, você vai olhar qual é o grau de urgência. Porque se ele tiver muita urgência, talvez não compensa você pedir essa autorização judicial que vai demorar um pouquinho, né? Não é do dia para a noite. Às vezes sua vara, aí ela é muito rápida, é bom você analisar também, né? Porque a gente sabe que tem vara que é só Jesus na causa. Eu já consegui fazer um alvará aí, sair em um mês, mas eu já tenho vara que tem 6 meses que o trem tá lá para sair o alvará, até hoje não saiu o alvará. Então, é muito importante você saber como é que funciona aí nessa comarca onde você vai pedir esse alvará judicial para analisar um pouquinho também. É porque tem a questão, né, da cessão de direitos hereditários envolver um risco. Sim, envolve muito risco, até porque a cessão de direitos hereditários ela tem natureza de contrato aleatório. O que isso significa? Que eu acabei de falar aqui para você, se o seu João, que era o falecido, tinha uma dívida, e às vezes o herdeiro, né, vamos pegar aqui,
eu tenho 2 herdeiros aqui e esse herdeiro cedeu um imóvel para uma terceira pessoa. O Roberto aqui cedeu lá para a Amanda o imóvel dele. Só que o pai, que era aqui, ó, o seu João, que estava aqui em cima, que faleceu, ele deixou dívidas. Então, se ele deixou dívidas, esse imóvel nem chegou aqui para esse herdeiro. Mas como é que faz agora? Se a dívida comeu esse patrimônio e esse herdeiro aqui já cedeu para um terceiro, como é que esse terceiro fica? Ele não tem direito ao imóvel? É exatamente aqui que está o risco. É aqui que está a natureza de contrato aleatório. Porque esse terceiro, ele não tem como entrar na justiça e falar assim, não, mas eu comprei antes do credor pegar o imóvel para ele. Não existe isso. O que ele vai ter direito é essa pessoa que comprou aqui uma ação de regresso contra o herdeiro para o herdeiro pagar o dinheiro que foi pago. Mas até lá, ele já gastou dinheiro com advogado de novo, fora a dor de cabeça, né? De ter que ir atrás. Pensa se esse herdeiro aqui agiu de má fé e não tem nenhum patrimônio no nome. Ele ficou lá, no final das contas, a ver navios. E você, gente... eu sei que tem pessoas aqui que são advogados, eu tenho pessoas aqui que são partes, né, clientes finais. Se você for cliente final, fica atento, porque existe sim um risco. Mas você que é advogado, você tem que falar sobre isso aqui, esse exemplo que eu acabei de te dar, você pode contar essa historinha num vídeo, você pode contar num post aí do seu Instagram para atrair esse cliente, porque é muito importante a presença de um profissional especialista para analisar esse risco. Ir lá atrás das certidões para ver se ele tinha dívida, se não tinha, né? Analisar se não tinha débito de IPTU em nome do falecido e até do próprio herdeiro, fazer essa análise de risco, que é o que eu falei para você, você pode ganhar o dinheiro em cima disso. E aqui, gente, ambas as partes saem ganhando. Eu sempre gosto de falar isso aqui, porque a venda ela é uma relação de ganha-ganha. Você não precisa ter vergonha de ganhar dinheiro, né? O cliente chegou aí e você falar do serviço que você presta. Não, gente, vergonha a gente tem que ter de enganar os outros. Aqui você vai estar ajudando essa pessoa que às vezes podia ter sido passada para trás, entende? A pessoa vai ter um profissional ali analisando o risco para fazer tudo certinho e você vai estar recebendo a contraprestação pecuniária pelo serviço que você está prestando. E um ponto muito importante que as pessoas esquecem também, gente, é que o conhecimento, ele custa dinheiro. Esse tempo que eu estou dando aqui, ele faz parte da minha estratégia de prospecção. Muitos clientes vêm do meu Instagram. Muitos alunos vêm do meu Instagram. Então, eu estou aqui, isso daqui é uma parte do meu trabalho. Entende? Tudo custa dinheiro. É uma aula gratuita, sim, mas eu tenho certeza que você já investiu em cursos, que você já compra livros, que você paga anuidade da sua AB, né? Ser advogado não te custa dinheiro? E você, não tem como você querer trabalhar de graça, né, gente? Até pessoa que trabalha em instituição de caridade recebe o salário da instituição. Que a instituição recebe dinheiro de pessoas para pagar os funcionários. Então, não tem como você achar que o dinheiro não é importante. Ele é importante, sim, para bancar tanto as nossas necessidades como o nosso conforto, dar bem-estar para a nossa família. Não tem coisa pior nessa vida, é que alguém da sua família, né, seu pai, por exemplo, ficar doente, você não tem o dinheiro para comprar o remédio, sem que isso te custe, deixar uma conta da sua casa sem pagar. A gente tem que querer crescer, ganhar dinheiro e ajudar os outros, né? É o que eu falei, não é sobre enganar, é sobre você fazer o que você, exercer a sua profissão e ser bem remunerado por isso. Todo mundo sai ganhando, a pessoa... Gente, pensa, a pior época da vida de uma pessoa é quando você perde um ente querido, tudo que a pessoa não precisa é de um profissional fazendo cagada nessa hora. Então, estude, se capacite para prestar um serviço aí de qualidade, né? E aí, o José acabou de perguntar aqui. Caso um dos herdeiros não concorde com a venda, o que pode acontecer? Não é necessária a concordância dos demais herdeiros para eu fazer uma venda quando eu falo de autorização judicial. Então, aqui você tem que fazer duas coisas. Se eu tiver numa venda com autorização judicial, ou seja, eu fiz o requerimento para o juiz autorizar, vai ser uma compra e venda propriamente dita, vai sair já no nome desse comprador, isso é um ponto importante, porque quando eu peço autorização judicial, o imóvel já vai sair no nome do comprador, vai sair o alvará e o registro já sai no nome desse comprador. Aqui eu não preciso da autorização dos demais herdeiros, basta que o juiz autorize essa venda. Informação importante para você dar para o seu cliente. Agora, quando eu falo de cessão de direitos hereditários, aí sim, para que ela tenha, né, para eu dar maior segurança a essa transação, é muito importante que todos os herdeiros assinem a cessão quando é feita de bem singular. Então, eu quero ceder um único bem, é importante que todos os herdeiros assinem ali, inclusive seus cônjuges. Por que disso, gente? Porque até finalizar o processo de inventário,
todos os bens, vamos supor que eu tenho esses 3 bens aqui sendo partilhados. Até finalizar o inventário, tá tudo dentro de um bolo aqui, ó, uma massa patrimonial que a gente chama de espólio. E o espólio, ele é um todo indivisível, então não tem como eu individualizar um bem. Como é que eu vou saber que esse bem vai ficar para a pessoa que está cedendo para o terceiro? Não tem como. Então, para eu dar maior segurança jurídica naquele ato, é importante que todos os herdeiros assinem nessa seção, né, que é feita de bem singular. Tá? Mas ela pode ser ineficaz contra terceiros, mesmo com todos assinando. Por exemplo, se tiver um credor, tem que fazer análise de risco, é muito importante. Então, na hora que o seu cliente te perguntar, não é que existe um que é melhor que o outro, né? A gente tem a tendência de achar que um é melhor que o outro, mas não é. Tudo vai depender de quem você tiver, né, representando, porque na seção de direitos hereditários, muitas vezes o herdeiro ele não tá nem aí. Ele vai assim, não, mas eu quero fazer a sessão logo, que eu preciso vender esse bem aqui mais rápido, e aí eu preciso levantar essa grana. E ele não tá nem aí para autorização judicial. Tá errado o que ele tá fazendo? Não, gente, não tá errado. Agora, quem tem que se preocupar é a pessoa que tá comprando, porque o risco, tá, é dessa pessoa que tá pagando, que tá comprando, né? E aí, é aqui que eu preciso que você entenda. Quem que você tá representando? Você tá representando o herdeiro ou você tá representando a pessoa que tá comprando? Né? Para fazer essa análise de risco. Segunda coisa, se a pessoa tem muita urgência, se ela tem muita urgência, é um indício de você indicar aí a sessão de direitos hereditários depois, né, de fazer a análise se realmente dá para fazer a sessão de direitos hereditários. E mesmo se você representando o herdeiro, se você for fazer essa análise, buscar todas as certidões, isso dá uma trabalheira, né, gente? Vocês sabem que você perde um dia só pesquisando essas certidões aí. Né? É importante você cobrar por esse serviço, a menos que a pessoa só queira uma indicação genérica e você explica como é que funciona cada um dos procedimentos.